dessa data, até porque a queda na formação indica também a questão da direção segura, né? Que é muito cobrada dentro das autoescolas. Então, agora, do ponto de vista social, é uma via de mão dupla. Você afeta as autoescolas por um lado, aumenta a capilaridade e o alcance social por outro, coloca mais pessoas no mercado de trabalho, porque carteira de motorista hoje também é parte de currículo para a entrada do mercado de trabalho. Mas vamos acompanhar, estamos sempre atentos. Olha, vamos falar do Janeiro Roxo, tá? Que é sobre a conscientização do combate à hanseníase. E a gente está recebendo aqui a Fernanda Vieira, ela é enfermeira e vem tratar desse tema. Logo provocando você, Fernanda, em relação a números, né? Como é que está a questão da hanseníase aqui em Maceió? A gente tem controle? As pessoas seguem o tratamento, já que é uma doença que tem cura, mas obviamente depende muito da colaboração das pessoas após o diagnóstico. Como é que Maceió se posiciona nessa situação? Muito bom dia. Bom dia. Então, assim, nós não temos números fechados ainda, né, para 2025. O nosso sistema ele vai fechar mais ou menos em março, mas aí nós temos aqui até 2023, 2024 números fechados assim bastante altos ainda. Mas isso incide diretamente no diagnóstico tardio, né? A gente ainda tem um preconceito, uma dificuldade de diagnóstico muito grande. É o que a gente percebe, que ainda existe esse preconceito, por isso que é preciso esclarecer a população sobre a doença. Vamos começar falando dos sintomas, porque é uma doença, inclusive, infecciosa, né? Isso. Então, vamos começar falando dos sintomas, como a pessoa sabe que está com esse problema, que é um problema na pele, né? Que é a hanseníase. Quais são os primeiros sintomas? Geralmente a gente vai ter manchas na pele, né? Mas assim, muitas dermatites aparecem as manchas na pele. Então o foco da hanseníase é que essas manchas elas não doem, elas não coçam e elas são dormentes. Vocês são silenciosas, você não sente. Exatamente. O que pode acontecer, às vezes a pessoa se queima, se corta e ela não vai sentir dor naquele local. Porém, nem todo mundo vai ter as manchas. Nem todo mundo vai ter as manchas na pele. Algumas pessoas vão ter formigamento de nervos periféricos, né? Ali no rosto, nas mãos, no pé. Vão ter alguns choques, dor em ponta de dedo, na mão, no rosto. E esses são alguns dos sinais da hanseníase, além das manchas. Agora, uma coisa é certa. A hanseníase tem tratamento e tem cura. Exatamente. Tratamento de graça ofertado 100% pelo SUS. Um detalhe importante da hanseníase é que ela é uma doença bíblica, né? Ela consta lá nos escritos, talvez seja a manifestação de doença das mais antigas que a gente ouve falar. Agora, quanto a essa cobertura do tratamento do SUS, ele hoje não requer internamento, ou há casos em que, se não for detectado precocemente, pode levar à internação? Pode ocorrer a internação, porque a gente vai ter pacientes assim que têm algumas sequelas, né? Mas no tratamento e diagnóstico precoce, o paciente pode voltar praticamente 100% às suas habilidades, né, ao seu dia a dia. Uhum. Como ocorre a transmissão da doença? A transmissão da doença ela vai ocorrer por vias aéreas, né, tosse, espirro, porém não em contatos curtos. Vai ser contatos prolongados, por exemplo, de pacientes que moram na mesma casa. Então, uma pessoa pode passar a doença para outra pessoa, né? Pode. Por isso que é preciso tomar cuidado e buscar o tratamento o quanto antes, né? Esse tratamento precoce é fundamental. O paciente, a partir da primeira dose do tratamento, ele já não transmite mais. Então, não tem o paciente foi diagnosticado, vamos separar prato, vamos separar copo, não precisa. A partir da primeira dose, o paciente já não está mais transmitindo. Existe uma vacina, né, que previne a hanseníase, se não me engano, é a BCG, que é recebida na infância. Isso. É importante isso? É importante. A vacinação é muito importante. Com relação à transmissão, crianças também podem ser infectadas? Podem ser infectadas. Porque é uma fase, né, Liara, de... Tanto que existe a vacina, né, BCG, de crescimento. Que isso, essa vacina é aplicada durante a infância, né? Há um detalhe assim, que o contato na escola, né, também pode ser... Porque como é contaminação aérea, né, e vias aéreas, né, o contato na escola, se não for detectado imediatamente, já pode levar a isso, né? Pode. E aí a aplicação da vacina é que é o grande corretivo em relação ao rumo também dessa enfermidade. Com relação a homens e mulheres, há diferença de mais incidência em homens e mulheres? A gente tem uma incidência maior em homens, porém é uma diferença muito pequena em relação às mulheres. Porque naturalmente eles no convívio
já passam para as esposas muitas vezes, né? Exatamente. É importante, Marcos, a gente reforçar essa campanha do Janeiro Roxo, principalmente em relação ao preconceito, né? Ainda existe preconceito, inclusive a doença hanseníase, ela pode ser confundida com outras doenças de pele? Pode, ela pode ser confundida com uma dermatite, uma leishmaniose. Por isso que é tão importante o diagnóstico diferencial, né? Que é essa questão da dormência. Chama pano branco, né? Popularmente, é isso? Visualmente falando, parece pano branco no início? Parece, né? Mas é completamente diferente. Porque tem né? insensibilidade ao toque, né? Exatamente. O importante é que tem cura, é oferecida pelo SUS gratuitamente e o tratamento pelo SUS é eficaz, não é isso? É eficaz. Agora, a gente tem alguém em casa, um paciente em casa, a gente pode abraçar, pode encaminhá-lo. Quer dizer, isso aí não existe, esse toque aí não quer dizer que haja a transmissão da doença de uma pessoa para outra, né? Não. E a partir do momento que o paciente iniciou o tratamento, ele também não transmite. Agora, se ele não se trata, se ele não se cuida, quais são as consequências? Ela vai atingir, tem a questão visual, né? Porque vai aparecer aquelas manchas, elas vão crescer, vão aumentar, vão aparecer em maior quantidade. E aí, como é uma doença que ela atinge nervos, o paciente pode ficar com o que a gente chama de pé caído, ele pode perder a mobilidade do dia a dia. Às vezes acontece que também é um dos sintomas, vai pegar alguma coisa, a mão não sustenta, não tem a força, né? Tem a perca da força da mão, do pé. E aí a gente tem pacientes que às vezes acabam perdendo até o seu dia a dia mesmo. Ele não consegue mais tomar banho só, não consegue levar uma colher à boca. Inclusive, a gente tem algumas parcerias que são ofertados órteses para esses pacientes para que eles retornem a essas atividades. O abotoar um botão, escovar o próprio dente, colocar a própria comida na boca. E outra coisa que eu gostaria de perguntar é o diagnóstico, como é que é feito? Quais os exames, né, utilizados para chegar a esse diagnóstico de hanseníase? O diagnóstico é clínico, né? O paciente vai ser encaminhado para o dermatologista. Aqui em Maceió nós temos o 2º centro de saúde. Ele vai passar pelo dermatologista, também pela enfermeira, que é especialista em hanseníase, e vai fazer o teste de sensibilidade dos nervos, da pele. Vai ter toda uma conversa para ver o histórico clínico do paciente, realizado alguns exames para que a gente chegue no fechamento desse diagnóstico. É isso. Para finalizar, o Janeiro Roxo tem um dia D específico de alguma atividade relacionada à captação, busca ativa, procura de posto? Todo mês de janeiro, né? Inclusive a CESAL agora também, a gente está realizando um seminário também com mostras exitosas. Os municípios vão trazer eles para todo o estado de Alagoas, né? Junto com os municípios. Vão trazer atividades que eles realizaram para mostrar que eles obtiveram êxito no diagnóstico, no tratamento. E aí está aberto para profissionais de saúde, para acadêmicos, para gestores dos municípios, para que eles realizem essa inscrição e compareçam. Ampliar informação e formação, né? Olha, obrigado, Fernanda Vieira, enfermeira, hoje falando do Janeiro Roxo, que é conscientização e combate à hanseníase. Vamos para um rápido intervalo comercial. Eu lembro a você que trabalhamos no oferecimento nessa última meia hora aqui do Jornal da Mix.